Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estamos aqui novamente para dar continuação ao livro Mãos Unidas, já estamos no capítulo 29, intitulado Fiéis Sempre. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar, eu sou o Conrado. Essa moça que vocês estão vendo aí embaixo é a Lu, ela vai poder se apresentar. Somos nós dois aqui que estamos humildemente buscando fazer reflexões, aquelas reflexões que vão nos inspirar no nosso dia a dia, para que a gente possa tomar decisões mais corretas, mais assertivas, melhorar a qualidade das nossas escolhas, né, Lu? Tudo bom, Lu? Tudo bem, Conrado? Boa tarde. Pois é, capítulo 29, né? Lembrando, eu sou a Luísa, sou trabalhadora da Casa Raio de Luz aqui em Barretos, e é Isso. um prazer e um amor enorme que eu e Conrado nos reunimos para fazer esse estudo. E é com muita alegria que a gente disponibiliza a todos aqueles que se interessarem, né? Faz bem para a gente, né? Então, tomara que faça bem para outros corações também. Então, nós estamos aqui refletindo, né, os ensinamentos trazidos por Emmanuel, sempre, né, à luz da doutrina espírita, tentando fazer reflexões, né, Conrado, dentro da nossa limitação, né, vamos buscar compreender o que é que Emmanuel quer nos trazer, né? E Pois já é. estamos no capítulo 29. Olha como voa o tempo. Até Daqui porque, a né, pouco termina. essas palavras que estão nesse livro são um verdadeiro tesouro, né? Sim, De ensinamentos para a gente. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo cada frase, cada cada palavrinha, frase. tentar tirar o melhor, né, que a gente puder. Lembrando, Lu, que o pessoal que está aqui nos acompanhando, que nós temos outros estudos já finalizados, disponíveis no canal da Casa Raio de Luz, Barretos, o estudo do livro Pensamento e Vida também, né, psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, e o livro Calma, também, do mesmo autor, por Chico Xavier. E nós estamos dando sequência ao livro Mãos Unidas, né? Mas quem quiser pode ir lá pesquisar que vai estar esse conteúdo Vai encontrar. disponibilizado, né? E eu sempre falo que eu sou fã do Emmanuel, mas temos muitas pessoas fãs de Emmanuel. E quem não conhece, tem uma vasta literatura disponível com as obras de Emmanuel, que são obras assim de extremos ensinamentos. E Emmanuel é um poeta. O único detalhe é, como Emmanuel e André Luiz, a gente precisa tirar o espírito da letra, né, Conrado? Nós Sim. precisamos ir um pouco além do que está escrito para entender qual é o recado que ele quis trazer. E lembrando que cada um pode fazer uma interpretação diferente, né? Claro. Cada um tem um entendimento. Por isso, nós não somos donos da verdade. Essa é a nossa interpretação dos capítulos de Emmanuel, né? E o importante, Lu, é a gente estimular o raciocínio, né? O livre Sim, pensamento de todo mundo. Não é, sim. aqui não é um exercício de doutrinação, muito pelo Não, contrário, é troca de ideias, né? De troca, entendimentos. exato. E é óbvio que quando se estuda alguma coisa junto, Lu, a riqueza é muito maior. Porque Sim. o que às vezes eu não pesquei alguma coisa que você conseguiu perceber e a gente está trocando ali, então fica muito mais rico o aprendizado. Somando ao que você que está aí do outro lado também tem, né, muito melhor dessa forma. Sim. Olha o título, né? Ô, Conrado, antes de começar, é bom que nós, sempre interessante, né? E isso é uma orientação do próprio Jesus, né? Comecemos sempre, né? Todos os nossos trabalhos, né? Com uma prece, com a proteção divina. Então, nós rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos abençoe, nos oriente, né? Nos instrua, para que possamos extrair dessas letras, dessas páginas, os melhores ensinamentos, que possamos trazer para a nossa realidade, no dia a dia, o que iremos aprender hoje. Que o Mestre nos proteja e nos abençoe. Que Assim assim seja, seja. Lu. Então, olha o título, Conrado. Fiéis sempre.
Você sempre. pensou em alguma coisa? Alô, quando fala em fidelidade, isso me remete a compromisso, né? Sim, Sempre que nós nos colocamos fiel a algo, significa que nós assumimos algum compromisso, seja com um relacionamento, seja com alguma atividade, né? Qualquer coisa que seja. O que Emmanuel colocou para a gente é uma dificuldade além, né? é, Ok, seja fiel, mas não é de vez em quando. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou, é sempre, né? Então, vamos ver o que exatamente que nós devemos ser fiel, né? Porque aí vai ser o sim, desenrolar do capítulo. Mas, sabe? seja lá o que for, sempre. É para sempre. Conrado, eu quando li Fiéis Sempre, você sabe que eu adoro as parábolas de Jesus e eu sempre meu pensamento vai nelas, né? E aqui, você se lembra da parábola do servo fiel? Sim, sempre. Lembra, né? Então, naquela parábola tem muitas coisas, mas ali, se a gente resumir tudo, né? Jesus mostrava para a gente a importância da gente estar atento, de estarmos vigilantes e, importante, servindo, né? Eu me lembro dessa parábola em dois evangelhos, em Mateus e Lucas. E Lucas, é Lucas quem diz, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a importância de nós estarmos atentos, eu acredito, hein? Vamos ver se vai por esse raciocínio, de estarmos atentos, vigilantes e servindo. Esse fiel me remeteu ao servo fiel que continua servindo, não é? E quando seu senhor chega, o encontra servindo e vigilante, né? Para que não entre alguém e roube o que é do seu senhor. Dá para a gente discutir bastante, mas não vamos trabalhar a parábola. Mas esse fiel sempre me remeteu à parábola. Vamos ver se vem. Cada um com os seus compromissos, né, Lu? Nem sempre aquilo que é para um é para o outro. A gente é bom a gente fazer esse exercício de conseguir é, entender, né, naquilo, no contexto que eu estou inserido, quais são os meus compromissos, os meus deveres, Lu? Então, isso eu acho que vai Sim, ser muito legal esse capítulo. também acho. Vamos lá. E eu gosto sempre de lembrar isso, viu, Conrado? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Porque a partir do momento em que nós tomamos consciência, tomamos conhecimento, agora não adianta a gente usar como álibi que não sabia. Você sabe. Então vamos começar o que Emmanuel diz. Ele diz assim, Vamos ó, lá. na equipe de serviço ao próximo em que o Senhor te situou, aceitarás a nobreza de servir. Olha, já começa bem no serviço mesmo, né, Conrado? E na equipe de serviço, no grupo, né, onde a gente está, e interessante, né, onde o senhor te situou. Então, não é por acaso que nós nos encontramos num grupo de trabalho. E as Perfeito. coisas, e olha como vão concatenando, né, Conrado? O que a gente conversa antes, o que acontece durante, vem muito junto, né? Então, a gente tem que aceitar a nobreza de servir. E ele não fala aqui qual é o trabalho que você vai executar. Ele está dizendo a nobreza de ser, é nobre servir, né? E se no serviço ao próximo, então é para o bem, independente do que você estiver fazendo, né? É o compromisso que você assume, né? Achei muito, muito legal, porque caiu muito com o que a gente estava conversando, né, Conrado? Sim, Lu. E, obviamente, Lu, ele frisa um detalhezinho aqui. Onde Deus te situou. A questão é, onde estamos situados? Nós estamos situados sempre num contexto familiar. Então, ali há sim responsabilidade, né? A nobreza de servir precisa ter dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de estudo, dentro do ambiente social, dentro dos ambientes onde com as pessoas que nós nos relacionamos, até Sim, onde nós temos alcance, Lu. Agora, se a gente pensar que nós estamos hoje dentro de um ambiente online, olha só, Lu, o alcance que isso pode ter. Nós falamos que não tem fronteira, Lu, não tem fronteira. não tem fronteira. Então, é sempre
aonde Deus te situou. Onde você está é onde você tem que estar, não é por acaso, você bem Não falou. é por acaso. Então, aceita o serviço. Ó, muitos companheiros te falarão de obediência, incentivando o dissídio, e outros muitos se referirão à prosperidade, apoiando a indolência. Peraí, Conrado, então vamos entender. Muitos companheiros te falarão de obediência, incentivando dissídio a discórdia. Então, Dissídio não seria divisão, alguma coisa assim, em termos de então, uma divisão? divisão, uma discórdia, né? Um Ah, sim. rompimento, Ok. né? Então, olha, vamos falar de obediência, incentivando o rompimento, a discórdia. E outros muitos se referirão à prosperidade, apoiando a indolência, ou seja, a indiferença, a insensibilidade. Então, o que eu estou entendendo, né? Num grupo de serviço ao próximo, nós podemos encontrar diferentes pensamentos, diferentes corações, e cada um trazendo algo, né? Aqui, inclusive, trazendo discórdia, né? Discórdia, ou mostrando indiferença ao trabalho, ele está colocando para a gente, né? Que isso pode acontecer. Bem, Lu, pontos de vistas, né? As pessoas são Sim, diferentes, as pessoas entendem coisas iguais, mas de formas diferentes, Lu. sim, Então, a gente vai ter que saber conviver com outros olhares, né? sim, Aquele olhar que nos apoia, aquele olhar que não nos apoia, muito pelo contrário, às vezes nos prejudica, aquele olhar sim, incentivador, aquele olhar que te desanima, né? Aqueles pontos de vista, é assim, né? sim. Independente, né, disso, do ambiente que a gente tiver, e de todas essas influências externas, positivas ou negativas que a gente estiver tendo, a gente tem que sim, se manter forte, né, no Fiel, propósito de servir, sendo servir. fiel sempre. Então vai dar certo a minha intuição do servo fiel. Eu, É, bem, ó, escutará vozes diversas, apregoando renovação, para se apagarem depois em desequilíbrio ou loucura. E registrarás comovedores apelos à liberdade da parte de muitos que se encaminham para a rebeldia ou licença. Isso tem mesmo, né? A gente, como você disse, são vários pontos de vista, tem pessoas que não concordam, né, com algumas coisas e se rebelam, né? Que nem fala, você se encaminha para a rebeldia, ou seja, acha que aquele serviço talvez seja algo que te prenda. Então, faz todo um, é que ele está colocando todo um discurso mostrando o porquê de querer buscar a liberdade, de querer sair dali como se fosse uma prisão. Quer dizer, ele fala, vocês vão ouvir diversas vozes, cada um com um discurso, né? Como você diz, um ponto de vista, né, Conrado? Lu, imagina que a gente está dentro de um ambiente familiar, onde eu me esforço para manter, por exemplo, tranquilidade dentro da casa, procuro ter mais paciência, ser mais compreensivo, ter mais entendimento. Aí chega alguém de fora e fala assim, pô, mas como é que você aguenta tudo isso? Né? Não é possível que você aguente esse povo aí que está o tempo todo aí te perturbando, criando dificuldade e tal. Ou seja, né, já é difícil para a gente, às vezes, se posicionar de uma forma mais madura diante das situações. Não basta isso, vai existir também aqueles que vão te incentivar a se rebelar, se revoltar contra Sim, esse esforço interno que nós fazemos individualmente para o bem, né? com Para certeza. mantermos firmes no nosso propósito de sermos fiéis ao nosso compromisso, Lu. Então, é isso que ele Exatamente. está colocando. Vai ter forças externas tentando te convencer ao contrário. Não, não, vai sempre existir. Vai ter que E, aguentar sim. e passar por isso. E nós passamos por isso, todo mundo passa por isso. Acho que não tem quem não passe. E olha que ele já vem e fala assim: ó, a nenhum deles censurarás. Olha, Ou aí seja, foi. você não vai julgar para você não ser julgado na mesma medida. Sim, Porque com a sim. medida que você julgar, você vai ser julgado.
Então, a nenhum deles censurarás. Sabe por que ele deve ter colocado isso, Conrado? Porque o livro é Mãos Unidas. E se a gente censura e se a gente julga, nós estamos auxiliando no rompimento. Né? E ao contrário, é mãos unidas. Além de que cada um está no seu momento, Lu. Ninguém entrega aquilo que não tem. Sim, Então eu tenho que ter esse olhar de entendimento em relação ao momento de cada um, né, Lu? Sim. Saber que as pessoas são assim, né? O E Conrado. fazer a minha parte, Lu. Então, por que a gente não deve censurar? Porque a gente não deve censurar pessoas, a gente deve censurar situações, né? Então, por exemplo, uma determinada situação que foi promovida por uma pessoa ali, que eu achei que não foi legal, eu não vou julgar a pessoa, mas eu vou ver que aquela situação ali não é uma situação legal, Sim, né? Ele exato. faria isso, mas ok, ele faz é o que ele dá conta de fazer. Se é algo que estiver fora da lei, né, da lei humana nossa aqui, vai responder perante a lei. Obviamente, Lu, mas O Con... tem que sim julgar situações, porque tem que ser um Situação. balizador para nós. Nossa, não, isso serve para mim, isso não serve. Então, que isso não está. Situação. Pessoas jamais. Hoje eu estava lendo o livro Renovando Atitudes, eu acho que é do Francisco do Espírito Santo Neto, e o Espírito que dita chama Hamed. E Conrado, ele falou uma coisa tão poética, assim, para a gente aprender que, como você diz, cada um está no seu momento, você colocou assim, né? E aí ele fala, você não pode julgar o botão de uma rosa fechada, porque ela ainda não desabrochou como uma rosa linda, porque ela vai ter um momento em que ela vai desabrochar. Eu achei tão lindo, tão poético, né? E é isso que você acabou de falar, né? Cada um está num momento, às vezes a pessoa ainda está um botãozinho fechado, mas ela vai abrir e virar uma rosa frondosa, né? É muito bonito, Lu, realmente. É muito bonito, esse livro é lindo, Renovando Atitudes, Renovando né? Atitudes. Eu já ouvi falar. É, Ainda não li, era um mas livro que nós estava na nossa lista, Conrado, de leitura presencial. quem sabe aí Um pro- mais uma possibilidade aí, né, Lu? ele é lindo esse livro. Ó. Compadecer-te-ás não apenas de semelhantes vítimas da ilusão, mas igualmente dos empreiteiros do mal que entretecem inadvertidamente a rede da sombra a que se precipitam nossos irmãos, para despencarem eles mesmos um dia no bojo das trevas expiatórias. Bom, aqui ele está falando para a gente se compadecer, né, dessas pessoas iludidas, né, que ele citou em cima, mas não só delas. Quando a gente, você que sabe aí, né, Conrado, empreiteiro, né, é aquele que pega uma obra para realizar, né, e toca uma obra, né, não é assim que fala? Sim, sim. É E o ele, responsável, né, Lu? Aquele que vai gerenciar, administrar a obra. e ele traz pessoas para trabalhar. Então, ó, Isso. empreiteiros do mal que entretecem. Entretecem, quando eu li a primeira vez esse livro, Conrado, que eu li uma vez, agora a gente não lê mais ele, né? Eu procurei no dicionário, porque eu achei que era entristecem, mas não é. É entrelaçam, sabia? É enroscam, Entretecem e entrelaçam. entrelaçam. Então, eu na época fui buscar, então, empreiteiros do mal que entrelaçam inadvertidamente. Então, ele traz essas pessoas, né? É isso que eu estou entendendo. Traz essas pessoas, entrelaça, né? Formando, que ele fala, a rede da sombra que cai essas pessoas, né? Quer dizer, leva totalmente para o engano, para o equívoco, de tal forma, né, que fala que eles mesmos que são esses empreiteiros que estão movimentando esses outros irmãos, acabam também caindo, ele fala, nas trevas expiatórias, né? Na sequência das encarnações até que haja uma purificação aí. Bem, bem firme, né, Conrado? Ô, Lu, a nossa jornada encarnatória, né, essa experiência que nós estamos vivendo aqui, com essa identidade que nós assumimos, nós vamos ter muitos enfrentamentos. Obviamente, nós assumimos compromissos conscientes,
né? Talvez outros inconscientes, de algo que deveríamos realizar aqui, e nós vamos sofrer muita pressão, né? Para que isso não dê certo. Sim. Vai sofrer pressão daqueles que simplesmente têm um ponto de vista diferente do nosso, não concorda com o que a gente está fazendo, mas também vamos ter dificuldades com aqueles que simplesmente têm a entendimento e a compreensão correta, mas insistem no mal, conscientemente. É outro caso. Então, as dificuldades vão existir o tempo todo. O que o Emmanuel está falando para a gente é que, independente dessas dificuldades, a gente tem que ter a força interna de superá-las e, ao mesmo tempo, né, ter um sentimento, alimentar um sentimento de compaixão por essas pessoas, por mais que a gente tenha instintivamente a tendência de ter sentimentos não tão bons para uma pessoa que está voltada para o mal, né? Às vezes é assim, você fala, não, quer que o cara se lasque, né? Se a gente for pensar. Mas, na verdade, não é isso. A gente tem que entender que é uma pessoa que, por si só, através das suas atitudes, das suas escolhas, vai colher um sofrimento muito grande, expiatório, né? Que por si só já é muito dolorido, muito sofrido. Então, para que eu emanar energias negativas ali? Eu tenho que ter esse olhar. Os nossos mentores têm esse olhar carinhoso, acolhedor, compreensivo para nós diante das nossas fraquezas, daquilo que nós ainda estamos dando cabeçada, não conseguimos acertar, que às vezes é feio, não é, Lu? Conrado, é muito difícil isso, por isso que amar os inimigos, né? E orar por eles, né? Porque você pensa, quando é uma pessoa, né, que está contra, se opondo a tudo, né? Está iludido, né? Agora, quando é o empreiteiro, é aquele que forma um grupo contra, né? Ele vai arrebanhando pessoas, né, para agir contrário. Então, eu falo, na prática é complicado, nós temos que ter muito discernimento, Conrado, e pensarmos muito nessa parábola do servo fiel, porque independente de tudo que está acontecendo, continuar o trabalho servindo e vigilante e atento, porque isso está acontecendo o tempo todo. Então, e quando ele fala empreiteiro, eu pensei num contingente, né, que vai atuar contra. Ele fala, mesmo assim, né, nós temos que nos compadecer, né? Então, ter compaixão, orar por eles, né? E lembrar e ter a consciência de que nós não somos super-heróis. Não. Nós temos nossas fragilidades, nossos momentos. Algumas vezes nós vamos errar, faz parte, a gente não acerta toda hora, não, muito pelo contrário, né, Lu? Então, saber lidar de uma forma madura com tudo isso, porque as influências acontecendo, uma hora ou outra a gente cede. Acontece, porque nós não somos perfeitos. Mas aí, ok, percebeu o deslize, se coloca no rumo de novo. É isso que eu estava pensando. É isso que eu estava pensando aqui. Falei, Deus permita que nós não sejamos nem os empreiteiros, nem os arrebanhados pelo empreiteiro. Porque se a gente... E aí você falou de uma outra forma, mas no mesmo sentido, né? Então, que nós não sejamos ele, que a gente fique atento, nem para ser ele, nem para ser arrebanhado por ele, né? Tenhamos discernimento, né? Sim. Atravessando a ventania da discórdia ou da violência, da incompreensão ou da indisciplina, guiarás o barco da própria fé, assegurando lealdade ao rumo escolhido. Que nada nos abale, é assim, que nada abale a nossa fé, que possa vir o que vier, né? Então, essa ventania da discórdia, porque nós encontramos muitos corações que não concordam com a gente. E quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, daquilo que nós abraçamos, como ele disse no começo lá, olha, na equipe de serviço ao próximo que você está se dedicando,
Então, o que vier, né? E pessoas que não compreendem, a gente vai atravessar, né? Por esses enfrentamentos. Ele diz para a gente guiar o barco da própria fé, quer dizer, mantenhamos a nossa fé para a gente não perder o rumo daquilo que nós escolhemos. E só assim mesmo, né, Conrado, que a gente consegue passar por elas, né? Ô, Lu, já está muito claro para a gente que o que nos sustenta é a fé, É a fé. acima de qualquer outra coisa. Né? Nós temos outros sustentáculos, mas o alicerce, Essa aquilo que faz o confiança, né? colocar em pé de verdade, segurar para que o edifício que for construído em cima da fé não. O edifício que nós estamos construindo não caia, não se abale, é a fé. É a fé. Então, quando a gente está construindo um prédio, não adianta eu levantar a parede lá e cobrir. Se eu não fizer um trabalho, uma preparação do terreno, se eu não fizer ali, colocar uma estrutura por baixo, um reforço, algo que vai ser capaz de apoiar, de segurar e de, mesmo que diante de adversidades, ventanias, isso e aquilo, qualquer coisa que possa acontecer, vai ficar firme no lugar. É igual a nossa fé, Lu. Na medida que a gente tem fé, né, a gente pode até balançar, vai para lá, mas a gente não cai. Não Por isso que é? é o barco, né? Você vai lá no mar. Exatamente. Então, Lu, no momento de dificuldade, olha aqui que ele colocou, você pode estar enfrentando situação de discórdia, passando por violência, você não ser compreendido, né, questões indisciplinares. Pode estar quando se você tiver fé, tiver confiança no futuro que te reserva, que é isso que nos guia, né? Esse é o É nosso isso que nos combustível, guia. né? A confiança no futuro. Lu, Sim. nada vai nos abalar. Vamos até mexer, mas nós vamos continuar. Vamos continuar, verdade. Ele fala, manterás, por isso mesmo, ó, já que você tem fé, tá tocando o seu barco, olha, ó, manterás, por isso mesmo, a paciência e a compaixão por alavancas de apoio no trabalho que o mundo te deu a efetuar. E usarás a ferramenta de ação de que o Senhor te muniu na seara do bem, amparando e elevando sempre. Então, já que a gente está remando esse barco com fé, né, Conrado? Fala para que a gente tenha como alavanca a paciência e a compaixão. É aquilo, né? Às vezes não vamos querer que o botão de rosa abra em um minuto, porque nós temos que esperar ele desabrochar. E isso significa ter paciência. E tolerar, é bom que a gente trouxer isso para as pessoas, né? E tolerar aquele comportamento, respeitar as pessoas, né? E ele fala para nós usar a ferramenta que nós recebemos. Né? Cada um tem uma ferramenta, né, que foi recebida. Um tem a palavra, o outro tem, sei lá, né, Conrado? Eu pensei na ferramenta da palavra, né? Pode ser essa, né? Usar, né, lá, na seara do bem, né? Que ela seja sempre para amparar e elevar. E quando eu pensei estou pensando agora nessa ferramenta de ação, como a palavra, como o verbo, Conrado, veio para mim uma outra passagem. Eu tenho lido muito, viu, Conrado, ultimamente, lido muito. E está numa carta de Tiago, se eu não me engano, né? Eu acho que está. Acho que Tiago só escreveu uma carta, está escrito assim, que a língua é a parte, é o órgão mais macio do nosso corpo e é o que mais fere, é o que quebra. Então, eu pensei assim, a ferramenta de ação, se for o verbo, mas a gente tem que usar com tanto cuidado, né? E para que a gente consiga ter esse cuidado para que o verbo leve amparo, que o verbo leve sempre algo de melhor, nós precisamos trabalhar a nossa paciência e a nossa tolerância, porque senão nós vamos ferir ao invés de auxiliar. Porque tem situações que fica complicado você usar a palavra com paciência, né? A gente sabe teoricamente, na hora que você está enfrentando essa discórdia, essa incompreensão, né? Ele fala para a gente usar essa ferramenta aí. Não é fácil, não. Em qualquer ambiente que a gente estiver situado, né, nos diversos momentos do nosso dia, Lu,
a gente precisa utilizar dessas ferramentas que nós temos. Cada um tem a sua. O importante é a gente saber que tem e o que tem. Às vezes, Lu, a gente nem sabe. Verdade. Às vezes eu não sei. Então, por exemplo, a pessoa... E às vezes a pessoa sabe, mas ela não valoriza. Às vezes é uma pessoa que ela tem muita energia. Então, pô, vai lá, motiva as pessoas, aproveita isso que você tem de energia, coloca as pessoas para cima, para frente, motiva. Você tem isso é seu, né? Uma pessoa que naturalmente consegue ter mais paciência, isso é incrível, isso é muito bom, poucos têm. Então, vai lá, aproveita isso utilize da melhor forma dentro dos ambientes que você tiver, num ambiente familiar, principalmente, onde a gente tem os maiores desafios, seja lá qual for aquele dom que você carrega dentro de si, tudo é precioso, né, Lu? Então, utilize, né? Utilize dentro desse ambiente onde Deus te situou, onde você é importante, onde todos ali são importantes. São importantes. Muito legal. Aí ele segue assim, ó, de quando em quando surgem os dias de tribulações maior na turma das boas obras, em cuja harmonia e eficiência deves colaborar. A gente vive, e todo mundo já viveu e passa isso, né, Conrado? Mesmo numa equipe que trabalha lá, boas obras, que trabalha para o bem, que trabalha para o próximo, é lógico que ninguém é igual a ninguém. Tem sempre discórdia, tem sempre alguém que pensa diferente, e às vezes gera uma tribulação mesmo, né? Alguém que se melindra, né? Alguém que não aceita uma alteração. Então, ele diz que nós, né? Nós temos que colaborar para a harmonia, porque se tiver harmonia no grupo, a gente consegue ter eficiência nas boas obras. Ele colocou para quem, né, se tiver contato, e sempre aquilo, né? Muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se teve contato com isso e está entendendo, né? Nós começamos a ser mais responsáveis ainda, né, Conrado? Por tentar impregnar e trabalhar a harmonia dos grupos em que nós estamos trabalhando, né? Perfeito, Lu. Isso é algo tão comum, tão corriqueiro, né? E uma hora vai ser promovido por alguém, outra hora por outro, quem sabe às vezes por nós em algum momento. Mas a gente precisa ficar atento, porque depende de cada um, de cada grupo de trabalho, né, a harmonia. Não Sim, depende só de um, depende de todos. de Mas se eu todos. não faço a minha parte, né, não funciona. Eu faço a minha, você faz a sua, o outro faz a dele. Então, Lu, a gente tem que observar se nós estamos sendo, dentro dos grupos, dos ambientes que a gente está colocado, ponto de, como ele colocou aqui, tribulação, Ou, e eu estou sendo o que, Lu? Tanto que a gente fala. né, ou de harmonia, se nós somos de tribulação. Ou de solução, não é? Que a gente É, fala. Se está sendo o problema ou está sendo a solução? é. Diante de um problema, como que você reage? Adicionando outro problema? Se eu me desequilibro, se eu perco meu controle diante de uma situação difícil, eu passo até dois problemas. Eu tinha o problema anterior e o meu agora que eu estou desequilibrado, descontrolado, preciso de ajuda. Não é, Lu? Então, Exatamente. essa. Problemas vai existir. Se não for da sua parte, procure ser solução, sempre, para não aumentar, não criar mais problemas em cima de problemas que já existem. Exatamente, perfeito. Agora ele fala assim: esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento e para seguir à frente. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ler no seu texto. Tá sim. Bastante. Esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento. Ah, não tem nada disso aqui. E aquietou-se à margem da estrada, sem coragem para seguir à frente. Agora faz sentido aqui. Sem... Bom, e a gente vai passar por isso, né? Quantos irmãos, né, Conrado? E nós, às vezes, também já fomos esse irmão, que de repente, com uma dor, algo que a gente não esperava, a gente acaba ficando triste e acaba.
desistindo de algumas coisas, né? Então, você, como ele fala, a margem da estrada, né? A gente não tem coragem para voltar a desempenhar o que fazia, né? Ou não se anima novamente, né? Acho que agora ele está colocando situações aqui, né? Ô, Lu, o ideal é que a gente não se desmotive diante dos fracassos, das dificuldades, mas a realidade é que é difícil lidar com fracasso e, eventualmente, nós vamos mesmo se desmotivar. Se isso acontecer, é muito importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado, Lu, que nos coloque de novo no rumo, né? Que nos passe essa energia, que nos fortaleça, que nos coloque para frente, que levante o nosso astral, que nos apoie, né? Então, que seja nós, né? Se for possível, se estiver diante, né, ao nosso alcance, que a gente faça isso, Lu. E Que a nós gente sempre auxiliemos, né? seja esse apoio para quem estiver precisando, para que quando nós também precisarmos, a gente tenha apoio, Lu. E Tem apoio. assim a gente vai dando a mão um para o outro, né? Se carregando, e juntos somos muito mais fortes, de mãos Com unidas. certeza. Conrado, olha como Emmanuel conduziu esses capítulos aqui, porque a capítulo passado nós estudamos a missão espírita. E esse, né, ele nos coloca dentro da seara de trabalho. Então, vocês, espíritas, dentro da seara de trabalho, como que deve se comportar, né? Como que a gente precisa ter um olhar, né? O que é que essa doutrina traz para nós, né? Fala assim, não, ele está ali, ele não desistiu, deixa ele lá, no tempo dele ele volta. Não é isso, né? Fala, outro sonhou com realizações fantasistas e largou a construção em andamento, a fim de aprender que o tempo não confere autenticidade às edificações. Tá certo? Que não auxiliou a levantar. Tá faltando coisa, né? Tá faltando palavras aqui, que o tempo não confere, tá diferente, viu, Conrado, o livro. Deixa eu ler do seu. Outro sonhou com realizações fantasistas e largou a construção em andamento, a fim de aprender que o tempo não confere autenticidade às edificações, que não auxiliou a levantar. Você não fez parte do trabalho, né? Você desistiu, foi fazer outras coisas, né? E aí você volta e vê tudo pronto e acha que você contribuiu. Trabalho, né, Lu? Trabalho, Acontece, né? merecimento, esforço. Nós somos fruto do nosso trabalho, Depende, né? daquilo que Depende da Deus gente. constrói para a gente, né, Lu? Nada cai do colo da gente. Não adianta achar que você Não é vai, mérito, não é conquista, né? né? E a gente tem Exato. que entender que as conquistas, quando a gente está falando dessa forma, né, com construção, edifícios e tal, na verdade, nós estamos tratando das questões emocionais nossas, das questões morais, né? Da E que nossa. dão trabalho, né, Conrado? Hã? E que dão trabalho, que E do exige trabalho. dedicação, Exatamente. suor mesmo. É muito difícil você conseguir conquistar e construir dentro de você um ambiente mais equilibrado, porque o nosso pensamento ele está o tempo todo fervilhando, Lu, não é? Ele Sim. não para, a gente não se acalma, a gente quer, a gente pensa, a gente deseja, não é? A gente sonha. Então, tudo precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação e fé, né? Confiança que a gente vai conseguir. Nosso tudo é conquista de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Como você disse, nada fica pronto num passo de mágica, né? Aquele outro preferiu descansar nas ilhas de imaginário repouso, atrasando o relógio da própria evolução. Está certo, né? É isso mesmo, tá Então, certo. não adianta eu achar que eu vou ficar sentada à sombra, né, Conrado? E eu vou mudar, ou eu vou melhorar, ou eu vou. Porque está falando de evolução. Então, para a nossa evolução, não adianta nós acharmos que se eu não fizer nada
não vai mudar. Você precisa realmente, é um trabalho muito grande, né? É um trabalho de olhar para dentro, de identificar o que não está bom, de ter a coragem e a humildade de entender o que não está bom, né? Então, se nós não fizermos isso, quando ele fala atrasando o relógio da própria evolução, é porque nós estamos aqui com a chance toda, encarnados para aprender, para corrigir, para depurar. Então, se nós ficarmos, eu deixa para uma próxima encarnação, né? Tem gente que fala assim, né, Conrado? Ah, Uhum. não, nessa não vai dar, deixa para a próxima. Nós estamos só perdendo tempo, né? Ele fala, atrasando o relógio. Aquilo que você poderia fazer nessa encarnação, você vai precisar de outra, né? Isso acontece muito quando a gente se ilude, né, Lu, com as facilidades do mundo. E a gente se acomoda mesmo. É um risco muito Uhum. grande, Lu, para quem nasceu já numa condição, num berço de ouro, né? E que tem tudo muito fácil e passa a acreditar que é assim, né? É. Então, obviamente que não tem certo nem errado. Alguém pode nascer num berço de ouro, mas ter uma atitude interna, né, muito positiva, de realizações e tudo. Outros ainda se iludem, Lu. A questão é essa ilha de imaginário, né? A gente cria nesse ambiente ilusório. E a gente, obviamente, a gente atrasa, né? A gente para, fica lá estagnado. Ninguém evolui, né? Mas Só para, para. mas deixa de evoluir. Então, assim, e obviamente que a gente perdeu, né, uma oportunidade Oportunidade. valiosa de dar passos à frente. E depois nós Sim. vamos nos lamentar lá na frente, né, Lu? O Conrado, aquele que se coloca numa situação de que eu estou certo, as outras pessoas que estão erradas, né? Eu Também. não faço nada errado e se ilude, né? Não vê o orgulho, não vê a vaidade, não vê nada, né? Ele se coloca, ele sabe que ele está certo. Na concepção dele, ele é o certo. E isso é é fruto de imaginação mesmo, né? É aquele repouso, a ilha da imaginação, né? Tem toda a Ilha da ilusão. fantasia. Oi? Todo tipo de ilusão que a Todo pessoa tipo de ilusão. permite entrar, né? Bom, outro ainda admitiu que a tarefa espiritual lhe desprestigiava a dignidade e abandonou a oficina, atendendo a influxo de ambições desmedidas, de cujos desencantos no futuro voltará para o recomeço na ciência do bem. Eu vi aqui assim aquelas pessoas que estão imbuídas, estão na tarefa espiritual, assim, estão trabalhando na seara, tem todo um comprometimento e de repente fala, olha, eu estou só fazendo isso, eu queria estar diferente, eu tenho outras pretensões. E aí tudo aquilo que ele vinha fazendo, né, que estava construindo para ele, em termos de evolução espiritual, moral, ele abandona, né? Ele abandona e ele fala assim, é atendendo ambições, né? Ambição desmedida, né? E aí ele se volta para onde? Para o material. E ele fala, no futuro, né, vai ser um desencanto. Quer dizer, ele vai perceber, né, que aquela ambição que eu entendi assim, né, que iria mais para o material, esqueceu, abandonou todo o trabalho que estava fazendo para o contexto espiritual e moral e foi valorizar o material. Ele fala, então, depois vai desencantar com tudo isso e vai perceber que vai ter um novo recomeço. Quer dizer, vai ter que aprender de novo, e aí, em que ponto? O que é a ciência do bem? Eu entendo que a ciência do bem é a nossa evolução espiritual e moral. Esse é o principal, né? O maior objetivo, né? O que a gente evolua moralmente, principalmente, mudando os nossos comportamentos, melhorando o nosso padrão de pensamento, padrão de emoção. Mas eu estou prestando atenção aqui, Lu, na como que Emmanuel está montando, né? Colocando as situações para a gente. Então, lembrando que o capítulo é fiel sempre. Então, Uhum. que ele coloca aqui que alguns, diante do compromisso de realização das obras que se comprometeu em realizar, sucumbe diante de uma tribulação, não é? Ou seja,
É. Ele deixou de ser fiel nessa perspectiva. Outros abandonam a trajetória, a sua caminhada, né, a sua estrada, diante de quê? De sofrimentos, né, de inquietações. Então, a gente tinha um compromisso com a nossa caminhada, o que que nós íamos trilhar, o caminho que nós íamos seguir. Né? Existe um planejamento, né? Das coisas não são ao acaso, tem todo um planejamento. Né, Lu? Outros criam situações fantasiosas, não é, Lu? E aí Sim, acontece, não tem pé no chão, quer realizar algo acima daquilo que realmente deveria ser feito, com simplicidade. sim, Novamente, dessa forma, ele abandona a fidelidade, né, o compromisso. O outro, né, Lu, ele vive numa ilusão, né, no ele é o imaginário, numa bom, ilha, né, já tá está se desviando, perfeito. está se desviando. Aquele outro, Lu, assim, ele está colocando várias perspectivas para nós, situações da nossa vida, que inclui a questão espiritual também. Sim, Às vezes nós abandonamos a nossa busca por mais espiritualidade, né? Porque a gente se sente enfraquecido diante das facilidades da vida, das tentações, dos prazeres e tudo mais. Ou seja, existia um compromisso inicial e nós vamos quebrando esses compromissos por conta das nossas fragilidades, né, Lu? sabe o que eu estou entendendo também, Conrado? Ele está dando para a gente vários exemplos de servos infiéis. Aqueles que Isso, param exato. no meio do caminho, que abandonam. E lá atrás ele começou assim para a gente, ó, a nenhum deles censurarás. Nós vamos conviver com muitos servos infiéis. Aqueles que, por vários motivos, encontram várias situações para não seguir mais o caminho, né? Ou para abandonar, como você disse, aquilo que havia se comprometido. E ele lá atrás fala para a gente: não vai censurar ninguém. Né? É. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, não vá censurar ninguém, porque nós podemos cair numa dessa também. Então, a gente vai conviver com tudo isso. Até E aí porque ele, olha a o gente, parágrafo de baixo. até porque a gente não pode fazer muito pelo outro, a gente pode fazer por nós. Por O nós. alcance que eu tenho é em mim. É Porque em às vezes mim. eu posso falar, falar, falar e não adianta nada. A pessoa precisa estar resolvida internamente para tomar decisões, fazer mudanças. Agora, o importante, acima de tudo, Lu, é que eu não seja o servo infiel. E Exato. eu trabalho e me esforço para não ser o servo infiel. Eu Ex só tenho poder sobre mim, é o que eu posso fazer, Lu. Não é? exato. Exato. E aí nós estamos vendo todos esses, né? Desencaminhados. Ele fala: a todos bendirás, e por todos orarás. Lembra que Jesus falava, né? Amai vossos inimigos, né? E orai por eles, né? Consciente de que nenhum de nós, até agora, acha-se isento de precipitação nos mesmos erros. Olha lá, ele acabou concluindo, ele colocou o que a gente estava falando antes, né? Todos nós podemos cair numa dessas, né? Como você diz, tomara que nós não estejamos nesses erros, mas nós não estamos isentos. Às vezes já caímos e podemos cair de novo. Então, né, não podemos julgar, não podemos censurar ninguém. O que a gente pode fazer por todas essas pessoas que nós estamos olhando e enxergando, né, que não está correto, que a gente possa orar por elas, né? Que está lá atrás no outro capítulo da missão espírita, né? Que a gente possa vibrar muito amor, muita energia, luz para essas pessoas, para que elas acordem, porque na verdade cada um deles encontrou uma justificativa. Porque se nós pensarmos, Conrado, para ser um servo fiel, não é fácil, não é fácil. Porque por mais que os embates aconteçam, os enfrentamentos aconteçam, é permanecer fiel ao propósito de servir, de estar atento, de vigiar. Quando ele fala até quando o Senhor chegar, quer dizer, até no final você continuou sem desviar. E isso não é fácil. Então, por isso que ele fala, ninguém está isento, a gente pode cair, né? Claro, e às vezes a gente erra, Lu,
e nem se dá conta disso. Nem se A dá gente não conta, é tem verdade. consciência que erra, mas adora ver que o outro errou. O mesmo erro nosso. Né? A gente tem um olhar, assim, um cirúrgico para os Cirúrgico. defeitos dos outros, né, Lu? E não consegue ter esse mesmo olhar para os nossos, Lu. Então, Pois é. o mundo tá cheio, Lu, de más energias, de pensamentos negativos, né, de preocupações, inseguranças, incertezas, medos, tudo, né, Lu? Então, se for possível, que a gente vibre amor, vibre luz, vibre confiança, né? Ore mesmo para que todos vençam. Não é para que o meu Sim, filho, minha filha, minha família, não, todo mundo tem que vencer. Está todo junto mundo. nesse barco, né? Tá Todo tudo mundo tem que, todo mundo vai chegar lá. Então, que a gente seja luz, Lu, que é tão difícil, mas que a gente seja luz diante luz. de tantos que, como nós, ainda erram, né, Lu? Estou pensando assim, não adianta, nós, como você disse, né, nós temos um olho clínico, cirúrgico, né? A gente consegue enxergar o cisquinho no olho, né, do outro. Da gente, como disse Jesus, nem a trave você Nem consegue atrás. enxergar, quer dizer, tá estampado todas as suas falhas, os seus erros, e você não consegue enxergar, mas o que o outro fez de mínimo detalhe você consegue e aponta, né? Isso, é verdade, Lu. Em meio, porém, de todas as ilusões e desvarios, sustentarás o amor ao próximo, como sendo a luz de tua marcha, e leal à própria consciência, ouvirás a cada passo a voz do eterno amigo a repetir nos recessos do coração. E, entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer o fiel servidor. Nossa, eu não tinha lido isso aqui no final. Que se fizer o fiel servidor, é o servo fiel, né? Não, foi Então, muito forte, né, Lu? Ele fala que muito forte. todos aqueles que me seguem, né, o maior é aquele que for o servo. O maior Servo de todos. fiel. Por isso que Jesus deu exemplo, né? Principalmente no episódio do Lava Pés, né, Lu? Sim, Né? ele Ele quis deu um dizer. exemplo ali de humildade, de que se você sabe mais, entende mais, compreenda mais, então sirva, né? Seja o exemplo. E como que a gente vai servir, Lu? Não é ir lá ficar, não é um estado de escravidão, de servidão, não é isso, mas Não, coloque em prática aquilo que você tem de paciência, de entendimento, de compreensão, de humildade, né? E nas situações do dia a dia, Lu. É isso que é é, ser o nessa, servo fiel. E ele fala, Lu, que o que vai iluminar o nosso caminho para que a gente possa realizar tudo isso é o amor. Sem é o amor, amor, é o amor. a gente tem que olhar para o próximo com amor. A gente tem que olhar para aquele que está ao nosso lado e enxergar nele um irmão. Alguém que tem o seu valor, tem a sua importância, amado por Deus da mesma forma, que tem uma família, que tem quem o ama, né, que tem os seus problemas, que todo mundo tem problema, que tem a vida, tá inserido naquele ambiente que Deus colocou, que às vezes é mais difícil que o seu. Pois é, Não é, Lu? Então a gente tem que ter esse olhar de amor, de compaixão, para que a gente possa nos auxiliar mutuamente. sim. Eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, né? Porque ser esse servo fiel não é fácil, né? Porque não é, né? Ele fala, olha, e mesmo em meio, quer dizer, você está em meio a pessoas que estão extremamente iludidas, a desvarios, quer dizer, onde tem tribulação de tudo quanto é jeito, você vai olhar para essa pessoa com amor, né? Com amor, mesmo que ela esteja te prejudicando. É isso que ele está dizendo, mesmo que ele esteja te prejudicando. Você precisa que esse amor seja a luz que te ilumina, né? Ilumina todo o teu caminho. Quer dizer, quando a gente está com. E leal à própria consciência. Então, não é que eu estou fazendo porque eu quero que alguém ache bonito. Não, é a minha consciência esclarecida que mostra a necessidade, né, de amar o outro como eu me amo. E por isso que eu falo, não é fácil, porque em algumas situações, Conrado, não falo que a gente odeia, mas algumas situações te incomodam.
né? Incomodam. Eu vejo como Emmanuel vem mostrando para nós, e cada vez assim, como nós ainda temos muito que aprender, como nós precisamos ainda melhorar muito dentro de nós, né? Para ser para seguir os passos do mestre, né? É um exemplo aqui, né? É um exemplo. Essa parábola, quando eu estudei essa parábola, ela tocou muito, ela me tocou muito. Eu fui tentar entender, né? Quando o dono chegar, como é que ele vai encontrar esses trabalhadores que ele deixou? Será que continuam cuidando, né? Cuidando uns dos outros, não é verdade? Com atenção, com amor, e ainda vigilantes para que nada te tire daquele caminho que esse proprietário esperava da gente. Então, é o que Deus espera de nós, né, Conrado? Que Jesus veio aqui nos mostrar. E por isso que eu falo, não é fácil. Mas o capítulo foi maravilhoso, extremamente esclarecedor. Eu diria que ainda teríamos uns bons minutos de conversa, né? Se a gente tivesse. O problema é que já passamos de mais de 1 hora, né, de gravação. Não, já E aí fica muito muito longo, extenso. mas é um capítulo assim que dá muito pano para manga, muita coisa para conversar, Lu. Muitos ensinamentos e que a gente tenha força interna, né, Lu, para colocar isso em prática no nosso dia a dia. Isso que é o importante, né? Que esse conhecimento ele se torne uma energia dentro da gente que nos movimente, que faça a gente sair do lugar, que nos motive a mudar o comportamento, fazer melhor, melhorar os nossos pensamentos, nossas escolhas, Lu. É isso. Esse é o Conrado, objetivo. eu só queria completar assim, ó, porque no momento que nós estamos vivendo, em que há um grande desequilíbrio emocional, então esse próprio desequilíbrio emocional, trazido por conta de insegurança, de medo, do que nós estamos vivenciando, tem repercutido em vários locais. Porque onde as pessoas estão com todo esse sentimento, é lógico que repercute. Então, que nós tenhamos paciência, tolerância, amor, né? No nosso dia a dia, que possamos ser nós a luz, né? E, como você disse, né? Parte da solução. É por aí. Por aí, né? Então, Bom, muito obrigada, Conrado, eu que agradeço. Eu também por queria mais esse estudo. agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora, aí, escutando, participando com a gente. Estamos muito felizes por estarmos finalizando mais um capítulo, né, Lu? E vamos nos preparando aí para o próximo. Semana que vem tem mais um, né, Lu? Semana que vem tem mais um, se Deus quiser, Se quiser. né? Então, agradecemos a todos e vamos agradecer principalmente ao Mestre Jesus, que trouxe tantos ensinamentos para nós, né? Que com historinhas que ele contava, porque eram historinhas, ele deixou tanta lição, tanto conhecimento. E como é difícil para a gente colocar tudo isso em prática, vem Emmanuel e traduz para nós de uma forma mais acessível. Então, agradecemos imensamente esse bondoso mentor, Emmanuel, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos protege, que nos ampare. Que assim seja. Assim seja, Lu. Um abraço. Outro, Conrado, Próxima, fica com Lu. Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.